Olá, pessoas! Com o recesso do Poder Judiciário, STF joga para o segundo semestre a revisão da vida toda. O recesso vai de 2 a 31 de julho, período durante o qual se suspendem os prazos processuais. Desse modo, adiaram-se os julgamentos das ações da revisão da vida toda no STF, quer quanto ao tema 1102, dependente de análise dos embargos de declaração interpostos pela AGU, pedindo a nulidade do acórdão em favor dos aposentados e pensionistas do INSS, diante da não observância da regra da reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal, quer quanto às ações declaratórias de inconstitucionalidade 2110 e 2111, julgadas em 21 de março último, contra a tese firmada no referido tema 1102, impedindo, a despeito do tema STF 334, já transitado em julgado, que os aposentados e pensionistas contribuintes do INSS antes de 26 de novembro de 1999, data da publicação da Lei 9876, possam optar pela regra mais favorável dos benefícios, de modo a considerar todo o período contributivo, inclusive o anterior ao Plano Real. A situação posta pelo julgado do tema 1102 atinge pouco mais de 102 mil processos, implicando o impacto financeiro de possíveis 3 bilhões de reais durante 10 anos. Cálculo apresentado por estudo econômico juntado aos embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, Trabalhistas e Tributários, o IEPREV, no âmbito das ADIs 2110 e 2111. Neste recurso, a entidade exige o respeito pelo STF da força normativa do tema 334, que fez coisa julgada material quanto ao direito do segurado optar pela regra permanente da Lei 8.213 de 1991, quando mais vantajosa que a regra transitória da Lei 9876 de 1999. Aliás, o próprio INSS obriga internamente a opção pelo cálculo mais vantajoso dos benefícios no artigo 222, parágrafo 3º da Instrução Normativa 128 de 2022. Embora paradoxalmente defenda o contrário no âmbito judicial, ao abrigo do alegado custo inverídico de 480 bilhões de reais com o pagamento dos atrasados da revisão da vida toda. Na verdade, a despesa, de acordo com o estudo do IEPREV, nem sequer chega a 5% do valor calculado pelo INSS. Foi contra manobras desta natureza, manobras, aliás, desrespeitosas ao direito à Previdência Social, que se levantou um dos advogados mais conhecidos do país, Antônio Carlos de Almeida Castro, cuja folha corrida abarca defesa de presidente da República, governadores de estado e dezenas de parlamentares, além de empreiteiros de renome, de cachos mal domados e um ego acentuado. Cacai, como é conhecido, tem intimidade com a cúpula do judiciário, em cujos prédios atravessa de uma ponta a outra, sempre reverenciado pela oratória brilhante e pelo talento em angariar admiradores. Muito rico e snob, Cacai decidiu dar vazão ao seu pendor progressista e entrar na briga pela revisão da vida toda em favor dos aposentados e pensionistas, em reconhecimento ao
interesse social relativo às vítimas de equívocos metodológicos quanto à avaliação final do dispêndio da União, cuja advocacia trabalha com números inflados para causar receio na sociedade. No dizer do causídico, em artigo assinado na revista Conjur de 4 de julho de 2024, a revisão da vida toda precisa ser reavaliada, pois os princípios jurídicos precisam se sobrepor ao terrorismo fiscal. E o princípio da segurança jurídica precisa retomar o seu lugar de alicerce no ordenamento jurídico do país. Inegável que os autores de ações da revisão da vida toda, grande parte idosos em condição de vulnerabilidade e hipossuficiência, ganharam um player de peso, cujo prestígio em Brasília lhe dá condições de sensibilizar os ministros do STF em favor da causa dos aposentados e pensionistas do INSS. Desse modo, restabelecendo a correção integral determinada pelo acordo de dezembro de 2022. Pretende, com os embargos do IEPREV, cuja análise ficou para o segundo semestre, que os segurados que entraram com ações até 21 de março de 2024, data da publicação dos acordos das ADIs 2010 e 2011, tenham direito à revisão integral dos benefícios, fora do limite temporal fixado na Lei 9876 de 1999, já que amparados pelos precedentes dos temas 334 e 1102 do STF, que se igualam à lei e, portanto, têm aplicação compulsória após a publicação. Na verdade, o IEPREV quer mesmo aproveitar das variáveis informais de poder tão presentes no Planalto Central e que são manejadas com destreza pelo conhecido criminalista. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Dê o seu like e compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber os seus conteúdos. Comente sobre o assunto aqui embaixo. Grato por estarem comigo. Fiquem com Deus. Tchau!